Meus amados, então, nós vamos tentar trabalhar um pouco com vocês algumas questões sociais, econômicas, tá? Políticas um pouco também. É sempre assim um desafio, né? A gente como cristão, com olhar nas Escrituras, trazer uma palavra sobre política, sobre assuntos sociais para a igreja. Esse não é, digamos assim, como o nosso seminarista disse muito bem, não é o papel da igreja, né, fazer essa divulgação, mas é um tema que nós estamos em constante contato, porque vivemos no mundo, estamos presentes no mundo, as escolas, as universidades falam muito sobre isso, né, o pensamento socialista, o pensamento comunista no Brasil, ele é muito forte, principalmente nas escolas, né? Então, é um tema que nós estamos sempre em contato, e então é importante a gente falar um pouco a respeito. Meus amados, como o título aqui dessa palestra eu vou dar algumas pinceladas conceituais, falar de alguns conceitos, e depois a gente vai ver nas Escrituras também algumas passagens, tá? Vamos analisar nas Escrituras também algumas questões, para a Escritura, para a Palavra de Deus também nos auxiliar nesse nosso estudo. Mas, primeiramente, assim, o que é uma cosmovisão, né? Acho que é um conceito tratado aí pelas igrejas protestantes, né? Cosmovisão, ele tem como o nome diz, né? Dá uma noção de todo um processo histórico muito amplo, ou seja, desde a criação do homem, da onde que os seres humanos vieram, por que eles vieram. A cosmovisão te dá bases para a realidade, o que constitui a realidade, tá? Então, a questão da cosmovisão cristã, qual que é a principal realidade do homem, né? É o pecado, é a queda, a principal realidade do homem, tá? Como é que o homem foi concebido por Deus, que ele caiu, essa questão do pecado na nossa vida, né? Toda a história da redenção, né? Dos profetas, do povo judeu, a vinda de Cristo, a espera do Messias, a vinda do Messias, e agora essa etapa da igreja, da expansão do Evangelho, até a volta de Cristo. Então, veja, nós temos uma história, né? E a nossa vida cotidiana, ela pode ser, digamos assim, refletida, ela nos traz algumas reflexões do que acontece na nossa vida cotidiana, e nós refletimos sobre isso a partir dessa cosmovisão, tá? Então, muitas coisas que acontecem, nós pensamos sobre elas, vemos elas sobre essa ótica, esse óculos que é essa cosmovisão cristã, por sermos cristãos, tá? Bem, existem outras cosmovisões? Existem. Geralmente, uma cosmovisão, ela sempre foi dada através das religiões, das grandes religiões. Então, o budismo, o islamismo, eles vão ter as suas próprias cosmovisões. Então, religiões sempre deram aos humanos cosmovisões, histórias, né? Por que aquela sociedade foi formada, para onde aquela sociedade estava indo, o que acontecia na pós-morte, né? Dava uma ideia para os seus habitantes, uma ideia geral, tá? Essas ideias, essas cosmovisões, obviamente, elas entram em crise na humanidade depois do cientificismo, certo? Isso aí na Idade Moderna, as cosmovisões passam a ser questionadas, tá? Pela ciência e tudo mais. Mas nós vemos e quem acompanha aí os debates sobre o Eberlin, né, que faz um trabalho excelente falando sobre as questões científicas, a Bíblia, então você vê que
as contradições que são usadas contra os cristãos, na verdade, a gente precisa aprofundar, ver muito bem, né? Essas questões aí do design inteligente, que a gente pode estudar e pode se apropriar disso. É muito bom todas essas discussões. Mas surgiu na história da humanidade, ali por volta... Isso estou falando da ciência, do iluminismo, que questionou a cosmovisão cristã, só que ela não substituiu uma cosmovisão. A cosmovisão não foi substituída, tá? Ela foi questionada, tá? Não vou entrar em detalhes, tá? Mas quem veio a formar uma nova cosmovisão, dar uma nova cosmovisão, foi o comunismo. Foi a partir de Karl Marx. Por que o socialismo ele é tão forte? Por que ele é tão presente ainda? Por que as ideias socialistas elas ainda permanecem em pleno século XXI e depois de toda uma história de terem sido colocadas em práticas e tenham tido tanto insucesso? Por quê? Porque ela é mais do que política. Ela é mais do que cultura. O comunismo, ele é uma cosmovisão, certo? Ele dá ao seu adepto, assim digamos, uma visão integral da realidade. Não é uma visão parcial da realidade, ele dá uma visão integral, de onde vamos, de onde viemos, para onde vamos, para onde estamos caminhando. Ele tem seus inimigos, o cristianismo. Então, por ser uma cosmovisão, digamos assim, que está em oposição ao cristianismo, então são opostas. A gente não vai hoje conseguir trazer todas essas diferenças, mas só para a gente entender, tá? Que o comunismo é uma cosmovisão. Por isso que, digamos assim, alguns autores até vão retratar o comunismo, alguns autores cristãos, como uma religião de fato, tá? Certo? Porque as religiões têm esse papel de dar uma cosmovisão. Então nós estamos diante de uma força que, digamos assim, que é apresentada aos jovens. Essa força, essa cosmovisão, ela está presente nas escolas, ela está presente nas universidades, e por isso que o jovem, ao tomar contato com essa cosmovisão, e se é o caso dele aderir a essa cosmovisão, fica muito difícil dele permanecer na igreja como um cristão, porque é uma cosmovisão antagônica à de Cristo. Como a gente leu aqui muito bem, né, quando o presbítero Antônio trouxe, como que a nossa igreja lida com essas questões, tá? E de onde é que veio essa cosmovisão? Por que ela foi criada? Bem, meus amados, ela teve digamos assim, um local que ela foi criada. O comunismo, ele veio da Europa, isso é do século XIX, tá? E ele surge em oposição ao cristianismo, mas também em oposição ao capitalismo. Ele foi, digamos assim, uma alternativa criada por alguns pensadores, o mais famoso dele, o Marx, a um sistema econômico que estava nascendo naquela época, século XVIII, século XIX, na Inglaterra, primeiramente. Tá? Nós não podemos falar em capitalismo antes do século XVII, e não podemos falar em capitalismo antes do século XVII da Inglaterra, porque o capitalismo surge na Inglaterra. Mas o capitalismo não é uma cosmovisão. Certo? O capitalismo não vem para ser uma cosmovisão. Assim como se você pegar o cientificismo e o iluminismo, também não são cosmovisões. Eles são abordagens críticas à realidade, ao pensamento, à filosofia, mas eles não se tornam cosmovisões. O comunismo, sim. E o capitalismo, por que o capitalismo não é uma cosmovisão? Porque o capitalismo, ele é um sistema econômico. Ele não é um sistema filosófico no geral, da onde que os seres humanos vão, para onde eles irão no futuro. O capitalismo não trata desse assunto. O capitalismo é algo prático, é algo de hoje, é gerar valor, é gerar renda, é gerar produção, é econômico a questão, tá?
E de onde que surgiu o capitalismo? Surgiu na Inglaterra, certo? Como resposta ao mercantilismo. Eu teria que entrar no mercantilismo, estudar um pouco do que foi o mercantilismo, tá? Que veio a descoberta do Brasil e tudo mais, aquele sistema mercantilista. Mas o capitalismo, ele surge como uma resposta ao mercantilismo, tá? O mercantilismo, ele era baseado num Estado muito forte, certo? Que com seus nobres exploravam recursos em colônias, como a cana-de-açúcar no Brasil, como a prata na Argentina, o ouro no México, exploravam recursos econômicos, levavam esses recursos para a Europa. Os holandeses, não eram os portugueses nem os espanhóis que faziam a comercialização. Os holandeses comercializavam esses produtos na Europa, tá? Comercializavam. E isso era o mercantilismo. E o mercantilismo, ele gerava dinheiro, sim, mas para pouquíssimas pessoas. Tá? O mercantilismo era só uma casta aristocrática ligada ao Estado que ficou rica, muito rica. A grande massa da população, tanto os camponeses na Europa, eram paupérrimos, certo? Eram paupérrimos até o século XIX, quando vieram para o Brasil. Também eles eram pessoas muito humildes na Europa. O trabalho no campo sempre foi muito difícil, o trabalho no campo, tá? Então você tem uma realidade de pessoas muito pobres. Você tem nas colônias trabalho escravo, tá? Você tem trabalho escravo, ou seja, o mercantilismo não gerava valor para todos, gerava valor para pouquíssimos. Esse sistema, ele foi, digamos assim, substituído pelo capitalismo. O capitalismo substitui esse sistema de forma inicial na Inglaterra. Como é que foi isso? Primeiro, a Inglaterra acumulou muitos recursos. Ela teve uma acumulação muito forte de recursos. Por que a Inglaterra acumulou recursos? Aí eu teria que entrar na história dos piratas. Roubavam ouro dos navios espanhóis, levavam para a Inglaterra esse ouro. A Inglaterra começou um sistema de produção diferente. Até então, veja, toda a história lá, se a gente for pegar da Bíblia aqui, começando aqui até o século XVIII, a produção de roupa, a produção de móveis, tudo era artesanal. Desde do lado da história bíblica até o século XVII, na Inglaterra, tudo artesanal. E aí sapato, tudo mais, é tudo artesanal, era um artesão que fazia. Tá? A Inglaterra inventou um novo modelo, que era o modelo da manufatura. Eles inventaram uma nova forma de gestão do tempo e de gestão do trabalho. Isso foi bastante revolucionário. Por quê? Porque não era mais artesanal a produção. A produção era manufatureira, ou seja, cada etapa do processo era feita por uma pessoa diferente. Então, aquele artesão que fazia todo o sapato, todo o móvel, aqui nós estamos numa região moveleira, aquele artesão que fazia todo o móvel agora passou a fazer uma partezinha só. Um só serrava madeira, o outro só fazia os cortes, o outro só lixava, certo? Só essa mudança na forma de produção gerou uma riqueza muito grande para a Inglaterra. A Inglaterra começou a vender seus produtos para o mundo todo, tanto até para o Brasil. Ela veio vender. Mas, claro, quem comprava esses produtos eram as pessoas mais ricas. E com isso a Inglaterra acumulou muito dinheiro. Acumulou muito dinheiro. A Inglaterra investiu na época também em ciência. A ciência teve um impacto muito grande na Inglaterra. As pessoas começaram a pesquisar novas máquinas, novos equipamentos, e aí surgiu a máquina a vapor na Inglaterra. E aí a produção de mercadorias deu outro salto.
Tá? Então a Inglaterra começou um sistema capitalista, um outro sistema que até então não tinha surgido de forma tão clara no mundo. Tá? Só que o que aconteceu? Karl Marx e alguns da sua época olharam para esse fenômeno do capitalismo e foram assim completamente céticos quanto a isso. Ou seja, eles olharam para o capitalismo que estava nascendo e falaram o seguinte: isto vai dar errado. Isto vai, digamos assim, levar a humanidade para um caos completo. Tá? Eles falaram isso. Um pensador, por exemplo, Adam Smith, que foi um grande teórico do capitalismo, mas veja, Adam Smith não criou o capitalismo. Ele viu o que estava acontecendo e, como cientista social, ele viu e analisou o que estava acontecendo na realidade. Ele escreveu o que estava acontecendo, os processos, e escreveu o livro A Riqueza das Nações. O que esse livro do Adam Smith falou? Falou o seguinte: países, vocês querem ser ricos? Vocês querem prosperar? Vocês querem gerar riqueza? O mercantilismo, esse sistema que vocês utilizam aí, mercantilista, de escravidão e tudo mais, isso não vai gerar riqueza. O que vai gerar riqueza é o sistema capitalista. Então, Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações. Mas outros pensadores da época olharam para o sistema capitalista e disseram: isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso vai gerar mais pobreza, na verdade, e vai gerar mais desigualdade, e as pessoas vão viver na miséria e tudo mais. Esse é a grande questão do comunismo. Tá? O comunismo, ele falou exatamente isso. Isso aqui não vai dar certo, o capitalismo vai dar errado. Outros pensadores também falaram que vai dar errado. Por exemplo, Malthus, aquelas ideias malthusianas. Vocês já ouviram falar do Malthus. Malthus também foi um pensador daquela época que falou o seguinte: bem, o capitalismo pode até dar certo em termos de geração de riqueza, mas isso vai gerar, as pessoas vão se sentir mais ricas, mais confortáveis, vão gerar mais filhos, porque vão diminuir a mortalidade infantil, um dos efeitos da riqueza, diminuir a mortalidade infantil. Só que o campo, a agricultura, não vai conseguir alimentar essa população. Então vai chegar um momento que não vai ter comida para as pessoas. Malthus disse isso. Não vai ter. É como se hoje nós temos assim uma neo-malthusiano, que são assim: o capitalismo dá muito certo, ele gera muita riqueza, ele gera prosperidade, mas não vai haver recursos naturais para sustentar o capitalismo. Certo? É uma ideia do Malthus parecida para o dia de hoje, tá? Malthus estava correto na sua época, tá? Por quê? Porque o campo, o trabalho na terra, tirar grão da terra é muito complicado, é muito difícil, é um trabalho muito árduo. E a agricultura, ela só veio a se modernizar de fato e ter uma eficiência maior para a produção de alimentos há muito pouco tempo. Estamos falando aí da década de 70 do século passado. Tá? Que a agricultura realmente deu um salto. E o Brasil deu um salto na produção agrícola, agora, é década de 90, que o Brasil se torna um dos maiores produtores de alimento do mundo. Certo? E com essa produção de alimentos foi possível tirar da miséria grande parte dos chineses. E está tirando da miséria hoje os indianos. Tá? Por causa dessa produção grande. Então, mas Malthus não via que a questão tecnológica iria suplantar os problemas. Marx, e teve outros também, teve outros economistas clássicos que são chamados, né? Sorel, ele dizia também o seguinte: ele tinha uma ideia que Marx depois se apropriou, que era o seguinte, que os trabalhadores só iam ganhar salário, os trabalhadores do capitalismo só iriam ganhar um salário para se
reproduzir e sobreviver. Certo? Seria o único salário dos trabalhadores. Essa ideia, Marx se apropriou dessa ideia, e essa ideia até hoje está na escola. Tá certo? Que o trabalhador só ganha para sobreviver. O que não é de fato, tá? Não é fato isso. Eu teria que explicar para vocês algumas questões básicas de economia para a gente entender. Mas o que o Marx via no capitalismo? O Marx via que o capitalismo não ia dar certo e ele escreveu um livro para falar sobre isso, que é o Capital do Marx. Certo? O Capital. Só que o Capital, ele tem muitos erros. Muitos. O capitalismo não acabou. O capitalismo gerou prosperidade para as pessoas. Por quê? Porque o capitalismo, Marx viu, ele percebeu uma coisa no capitalismo que existe até hoje, que o capitalismo ele tem ciclos econômicos, ciclos, ele tem altos e baixos, certo? Só que o Marx achava que o capitalismo ia para um baixo e nunca mais ia voltar. Certo? Nós vivemos com crises periódicas. O que foi errado, teve vários erros ali, não vou entrar em detalhes com vocês, senão a próxima meia hora a gente só vai tratar dos erros aqui do Marx, tá? Que são muitos, não vai, tá bem? Mas Marx foi um péssimo economista, certo? Ele não entendeu a economia capitalista, ele não viu, mas ele acreditou que ia dar tudo errado, não deu. Mas ele tinha um outro pensamento, que era o seguinte: vai dar errado o capitalismo e as pessoas que estavam se concentrando nas cidades, porque, veja, fábricas, as pessoas tinham uma vida muito dura no campo, muito difícil. Quando começou a ter empregos industriais, elas foram para as cidades. Por quê? Porque nas cidades ela tem... Agora, se você olha assim, se você vê um filme lá que retrata o esse período do capitalismo, você vai ver as condições de vida das pessoas, você vai puxa, mas olha só, como elas eram exploradas aqui, certo? Viviam na miséria, mas aquela miséria delas era uma situação muito melhor do que elas tinham no campo. Elas estavam buscando melhoria na cidade, e elas encontraram. Mas elas trabalhavam 16 horas por dia, no começo sim, trabalhavam mais, mas como a prosperidade cresceu, elas conseguiram trabalhar menos. Então tem uma série de coisas, tá, que a gente podia tratar aqui. Marx via aquilo ali como se fosse... As pessoas iam para a cidade, ia dar tudo errado no capitalismo. O que ia acontecer com as pessoas? As pessoas iam se revoltar, iam quebrar tudo. Ia ser algo parecido que aconteceu agora, qual que é o país? Nepal, né? A gente viu imagens ali terríveis. Ou seja, ia ter uma revolução, as pessoas iam ficar muito descontentes com esse sistema econômico capitalista. E elas estavam concentradas nas cidades. Tá? Então Marx pensou o seguinte: olha, quando tiver essa revolta... E já tinha havido algumas revoltas na Europa, na França, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, que o pessoal se revoltou bastante lá. Mas é o seguinte, quando haver uma revolta dessas, vai ter que ter um grupo preparado para assumir o poder. Ou seja, vai ter que ter um grupo de políticos, de pessoas preparadas, para que, quando a população se revoltar, assuma o poder. Implante, então, o socialismo, que seria, digamos assim, o futuro do capitalismo, o socialismo. Então Marx via assim, certo? Via que o capitalismo ia gerar riquezas, essa riqueza ia ficar concentrada na burguesia, a população ia ficar na miséria, e a população iria se revoltar, e precisava ter um partido político para assumir o poder. Então a vida do Marx foi o quê? O que Marx fez na sua vida? Foi organizar esse partido, tentar organizar esse partido. Certo? Tentar, de alguma forma, através de sindicato, do sindicalismo, gerar o Partido Comunista. Então você tem lá, Marx escreveu em 1848 o Manifesto do Partido Comunista. No manifesto ali, nós temos uma ideia do que como Marx pensava ali o capitalismo, a evolução da sociedade, onde é que isso ia dar, que ia dar tudo errado, e a necessidade, então,
de um partido para assumir o poder. Tá bem? Bem, Marx era um filho de um agricultor rico, tá? Ele tinha recurso, ele estudou, mas ele acabou não conseguindo o seu papel na universidade que ele queria. Ele acabou muito pobre, ele era, digamos assim, sustentado por um parceiro dele, que era o Engels, que era um industrial, tá? Ele realmente teve uma vida muito pobre, deixou sua filha, a sua família na miséria, porque ele ficava só estudando, indo para a biblioteca, enquanto a família vivia na penúria, tentando organizar esse partido. Esse partido ele não conseguiu organizar, não conseguiu, ele foi frustrado. O Capital, o livro dele foi, assim, digamos assim, já era visto que aquilo estava tudo errado, não teve sucesso. Como é que Marx sobreviveu? Ele era jornalista, né? Ele escreveu alguns artigos de jornal, certo? Ele escrevia alguns artigos. Então ele tem assim uma série de livros deles que foram lançados depois, são artigos dele de jornal, certo? São acontecimentos que ele narrou, que ele acompanhou na França e por diante, tá? Ele ganhou alguns trocados como jornalista. Ele tentava se manter com isso. Mas Marx morreu, digamos assim, totalmente esquecido, totalmente sem prestígio nenhum. Tá? E como é que ele morreu em 1888, por aí, tá? Final do século XIX ele morreu. O que aconteceu? Acontece que um pessoal da Rússia, expulso da Rússia pelo czar, que tinha ideias revolucionárias, ideias de destruição da ordem lá da Rússia e de implantação de outras sociedades, foram para a Europa e entraram em contato com essas ideias comunistas que, digamos assim, sobreviviam em guetos, certo? Imagina lá 5 ou 6 barbudos, né? Sujo, bêbado, que ficavam discutindo ideias comunistas. Eles entraram em contato com esses grupos e Lenin, achou muito interessante o Marx. Por quê? Porque o Marx, essa questão política do Marx é boa, digamos assim, para a perspectiva deles. Formar o partido, tomar o poder, como chegar no poder, como se manter no poder, quais as reformas fazer na sociedade, certo? E Lenin, então, absorveu essas ideias de Marx. Bem, para resumir a história, ocorre a Primeira Guerra Mundial. Não vou entrar aqui nas causas da Primeira Guerra, tá? Mas é o seguinte, ocorre a Primeira Guerra Mundial, a Rússia entra na guerra, a Rússia tem muitas perdas na guerra, muitos jovens morrem e tudo mais. Há uma revolta social na Rússia. Se os irmãos lerem algum livro do Dostoiévski, vão entender um pouco da situação social da Rússia antes da Revolução, no século XIX. É muito crime e castigo aí para entender qual que é, digamos assim, o ambiente cultural russo naquela época. E a Rússia realmente tem uma revolta, matam o czar, tomam o poder, tem toda uma história ali da Revolução Russa e tudo mais. E, amigos, o que acontece? O grupo político que o Lenin tinha criado, que era um grupo muito pequeno, mas com ideias muito centradas para tomar o poder, chega ao poder, que é o grupo bolchevique. E Lenin chega no poder em 1917 na Rússia. Por quê? Porque não tinha quem tomasse o poder. A situação estava tão caótica na Rússia, não tinha quem assumisse o poder naquela época, poder político. E o grupo do Lenin assumiu o poder, certo? E teve ali uma guerra civil longa na Rússia, tá? Eles conseguiram vencer essa guerra civil e eles, de fato, assumiram o poder na Rússia. Mas o que Lenin percebeu? Rússia era um local que não era capitalista,
era uma economia semi-feudal. Tinha algumas cidades mais prósperas, São Petersburgo, Moscou, mas não tinha fábricas como na Inglaterra, não era uma sociedade próspera, era uma sociedade muito pobre. E como é que você vai implantar socialismo numa sociedade tão pobre assim? Então o Lenin falou, não, primeira coisa que a gente vai fazer aqui na Rússia é capitalismo. Vamos capitalizar a sociedade russa, vamos convidar investidores estrangeiros para investirem na Rússia, falar que a gente é legal, certo? E vamos colocar capitalismo. Isso foi a nova economia política, chamada de NEP, que é a economia política do Lenin. Tá? Lenin queria que a Rússia, então, crescesse economicamente. Ele sofreu muita oposição por conta dessas ideias, né? O pessoal não gostou muito, né? Os mais radicais acharam que ele estava errado, tinha que implantar comunismo já direto. O fato é que ele acabou assassinado, tá? Por um desses revoltosos, assassinou o Lenin, e quem assume o poder é o Stalin. E o Stalin chega e diz o seguinte, olha, vamos implantar o comunismo. Chega de capitalismo aqui. Vamos apropriar tudo que a gente pode, aqui o que teve de capitalismo no período Lenin, vamos implantar. E aí, meus amados, não vou entrar em detalhes, mas você teve uma coletivização das terras, agricultores foram expulsos, gerou todo um caos na Rússia, certo? Mas eles, com mão de ferro, com uma ditadura, com um exército, eles controlaram a situação. Mas a Rússia era muito pobre, muito pobre. Isso já estou falando assim, ó, 25, 26, 27, quando Lenin morre em 24, que Stalin assume. Mas o que aconteceu? O capitalismo teve uma crise muito forte em Nova York, que é a quebra da Bolsa de Valores. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui por que ela quebrou, mas o capitalismo ele tem esses ciclos. E gerou, digamos assim, como teve essa crise na Bolsa, você gerou algum tipo de pobreza maior nos Estados Unidos. Pobreza, desemprego, tá? Desemprego. Então as pessoas estavam com necessidades de alimentação. E o governo, na época, tentou, então, comprar alimento para distribuição, certo? Tipo uma Bolsa Família, certo? A população estava com fome, estava desempregada, vamos lá. Quem se ofereceu para oferecer alimentos para o Ocidente? Stalin. Stalin falou, tá, deixa comigo. Ninguém sabia o que acontecia na Rússia. A Rússia é um sistema comunista fechado, uma ditadura. Como é que ele conseguiu alimento para vender para o Ocidente? O Stalin. Como? Ele expropriou todo o alimento da Ucrânia. A Ucrânia é um país, certo? A Ucrânia, por exemplo, a terra é muito difícil de ser trabalhada. Nós temos uma terra aqui muito abençoada, que é o Rio Grande do Sul, que realmente as plantações vêm com força, vigor, os matinhos, tudo nasce bem aqui no Rio Grande do Sul. A Ucrânia é, digamos assim, uma das terras mais férteis do mundo. Sempre foi. Muito fértil. A Ucrânia é grande, ela é mais ou menos o tamanho de Minas Gerais. Então os agricultores ucranianos, eles sempre produziram muito alimento. E a Ucrânia estava sob o jugo de Stalin. Então, se vocês depois pesquisarem, eu não vou entrar em detalhes, mas pesquisarem o Holodomor, tá? O que foi o Holodomor? Foi, digamos assim, uma situação terrível de fome na Ucrânia. Por quê? Porque o Stalin pegou todo esse alimento e vendeu, e deixou todo mundo morrer de fome. Quem sobreviveu na Ucrânia foi porque foi antropofágico. Comeu os familiares, negócio terrível. Comeram os bichos, os animais, comeram as pessoas. E foi uma situação horrível na Ucrânia. E Stalin, então, pegou todo esse alimento, vendeu. Com o dinheiro, Stalin começou, então, a investir na
produção pesada na indústria. Com esse dinheiro então Stalin industrializou a Rússia a partir do roubo ali do Holodomor. Foi da onde ele desapropriou. Não tinha burguesia para desapropriar. Não tinha burguesia. Certo? Não tinha rico para desapropriar. Porque a ideia do comunismo é essa, digamos. Você tem uma classe rica, uma classe próspera, uma classe mais abastada. O que vamos fazer? Vamos tirar os recursos deles, vamos trazer para o Estado, e o Estado vai, então, comandar a economia a partir desse dinheiro. Quando o dinheiro acaba, aí é fome e caos. Tá? Todo país comunista faz esse processo. Tá? Bem, a Rússia realmente aí teve a questão da Segunda Guerra. Stalin conseguiu vencer o Hitler. Hitler não conseguiu invadir a Rússia. Stalin controlou, após a Segunda Guerra, Stalin controlou praticamente metade do mundo. Então você tinha metade do mundo comunista, grande parte da África, China, Rússia, o leste europeu comunista. Tá? A América Latina começou a ter algumas aventuras, alguns grupos guerrilheiros aqui na América Latina querendo o comunismo. A única revolução que chegou ao poder foi em Cuba. Tá? Isso em 50. Tá? Aí aconteceu, para combater esse comunismo na América Latina, uma série de ditaduras na América Latina, certo? Que realmente não temos assim, digamos assim, a única coisa que trouxe de fato foi bom, foi essa questão de não deixar o comunismo ser implementado no Brasil, mas também trouxe uma série de problemas, não vamos entrar em detalhes aqui, certo? Teve algumas questões importantes de desenvolvimento do Brasil, mas foi um desenvolvimento muito estatal, o Estado controlou muito. Tá? Teve algumas questões que a gente pode debater, mas não é esse nosso foco. Mas então você vê que a influência comunista foi muito forte. E nas universidades, no meio universitário, no meio cultural, no meio intelectual, as ideias socialistas, elas se impregnaram de forma muito forte. Certo? As ideias de combate ao capitalismo e tudo mais. Então, como o Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, permitia vozes dissonantes, permitia críticos e tudo mais, então muitas ideias comunistas foram trazidas então por intelectuais, aí a gente vai entrar. Tem esse livro aqui que eu vou deixar indicado para vocês, se vocês quiserem ler, que é do Mises, Ludwig von Mises, que é a mentalidade anticapitalista. Eu queria trazer algumas ideias do Mises, mas não vai dar tempo, porque meu tempo está se esgotando. Mas esse livro aqui explica muito bem como é que o comunismo entrou na intelectualidade, nas escolas, por que eles foram adotando essas ideias e tudo mais. Tá? É um livro, é muito fácil de ler, tá? Esse livro do Mises. Tá? Mises é um economista austríaco. Alguns livros dele vão ser mais difíceis, mas esse daqui ele fez para o grande público, para realmente assim tentar elucidar algumas ideias ali sobre o capitalismo, a diferença do comunismo. É muito, muito ilustrativo esse livro, tá? Eu recomendo fortemente aí, que se vocês puderem, leiam A Mentalidade Anticapitalista do Mises, tá? Vocês vão entender. Mas o que acontece? Então, metade do planeta é comunista. Só que a economia comunista, essa economia centralizada, essa economia planejada, digamos assim, ela ficou muito aquém da economia capitalista dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Ou seja, os Estados Unidos e a Europa conseguiram gerar muito mais valor no sistema capitalista após a Segunda Guerra, trazer muito mais benefício para as suas populações, mais riqueza para as suas populações do que a Rússia, do que os comunistas. Tá?
Tanto que a economia socialista ela entrou em colapso no final dos anos 80 e início dos anos 90. Entra em colapso, a população se revolta e tudo mais. E a Rússia, então, cai o comunismo na Rússia. Não vamos entrar em detalhes. A China consegue permanecer comunista, mas a China passa por uma transformação ali na década de 80, 90. Por quê? Porque a China era muito pobre, era paupérrima na economia comunista. O que os chineses pensaram? Bem, vamos manter o poder no Partido Comunista, ditatorial, controlar tudo, mas nós vamos abrir para o capitalismo. Ou seja, venham empresas estrangeiras produzir aqui na China, que nós vamos, então, nossa mão de obra aqui vai atender vocês. E as empresas capitalistas foram para a China produzir. Então, os Estados Unidos, por exemplo, o maior país, fechou as fábricas nos Estados Unidos, implantaram na China, e isso gerou uma riqueza muito grande, é claro, né? E a economia americana se baseou muito no comércio, nos serviços, e deixou de ser industrial. Não dá tempo de entrar em detalhes aqui, mas a China enriqueceu com esse processo, foi enriquecendo. Entrou o Brasil como produtor de alimentos, para alimentar a população chinesa. Tá? O Brasil cresceu muito ali no segundo mandato do Lula, por conta disso. Então, são tudo fenômenos bastante recentes. Tá? E a China deu um salto muito grande, tá? Em termos econômicos. Mas porque adotou ideias capitalistas na economia, mantendo o sistema comunista, tá? A América Latina, ela tem ideias muito atrasadas, muito atrasadas. A América Latina, ela está presa ainda em esquemas socialistas de economia. A gente vê ali a situação que a Argentina Cuba, a Argentina tentando ali melhorar a sua economia, o que é a Venezuela, assim, o caos que foi o Brasil ali no final da Dilma, onde as ideias socialistas mais foram aventadas ali, mais gerou estragos na economia brasileira. Então, a América Latina, ela ainda está muito atrasada ainda em ver todo esse fenômeno do capitalismo, do socialismo, certo? O capitalismo ainda é muito maldito na América Latina, certo? E nos Estados Unidos também, e na Europa você também encontra isso. Eu não sei o que vai dar, certo? Mas a gente não... a situação é muito complicada. Eu não quero fazer uma defesa do capitalismo em si, tá? Por quê? Porque todo o sistema econômico, social, humano, ele tem muitas falhas, tem muitos problemas, são pecadores. As coisas... Não dá para dizer assim, puxa, o capitalismo é 100% bom. Não dá para dizer isso, porque tem falhas, tem erros, tem equívocos, tem coisas que precisam ser mudadas. Só que é o seguinte, nós temos um sistema econômico que dá certo, que gera valor, gera riqueza, gera prosperidade, e de outro, nós temos um sistema que não gerou prosperidade, não gerou riqueza, só gerou pobreza. Obviamente que na comparação, olhando hoje na comparação, realmente o socialismo, a economia socialista é muito ruim. Agora, por que o socialismo é tão forte? Aquilo que eu comecei a falar para vocês no início. Por que ele é tão forte? Porque ele é uma cosmovisão, ele é mais do que um sistema econômico. Ele dá ao seu adepto uma visão integral da realidade, das coisas que estão acontecendo e tudo mais. Por mais deturpada que seja essa visão, ou distante da realidade, ou distante da verdade, ele consegue se manter porque ele é uma cosmovisão, ele não está preocupado em ser científico, ele é uma cosmovisão, certo?
É claro que você pode debater, assim, ó, e você não consegue debater com o adepto do comunismo, porque as respostas dele não vão ser racionais, elas vão ser todas emotivas, emocionais e tudo mais, vão te xingar, certo? Então, assim, é difícil, certo? Porque é uma cosmovisão, certo? Não é racional a coisa, tá? Outra situação, o comunismo é bom, digamos assim, para a conquista do poder. Eles são hábeis no poder. Eles são hábeis em se manter no poder. Eles são hábeis, digamos assim, em gerenciar crises. Muito hábeis. Então eles geram a crise, geram os problemas com as suas ideias equivocadas, os problemas são gerados e eles gerenciam a crise. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. A escola, cheia de ideias socialistas, comunistas, o que acontece com a educação dos nossos filhos? É péssima, ninguém aprende nada no Brasil, não sai nada assim de gênios e tal, são muitos problemas, a aprovação é automática, assim, ó, hoje em dia para rodar na escola precisa ser muito esforçado, né? Então, assim, todas essas ideias geram problemas na educação e eles vão lá gerindo essas crises, vão ali acomodando aquela crise toda. Então eles são muito bons isso daí, de gerir crises. E o que eles fazem? Eles fazem ainda hoje o que foi feito lá, que Marx pensou, que Lenin pensou também. Ou seja, se nós temos uma sociedade conflituosa, uma sociedade que impede o capitalismo de avançar, uma sociedade que não tira a liberdade das pessoas, se nós temos uma sociedade que me coloca eu contra ele contra ela, a mulher contra o homem, adolescente contra os pais, se a gente criar uma sociedade assim, cheia de conflitos, a gente vai conseguir gerenciar e vão conseguir estar no poder. Então, se tudo estiver próspero, funcionando, se as pessoas tiverem uma visão da realidade mais correta, se as pessoas forem reconstituídas pelo Evangelho, então, essa sociedade aqui não vai nos permitir chegar ao poder. Nós precisamos de crises, nós precisamos daquela foto de famintos e tudo mais, tá? Nós precisamos de jogar a culpa, gerar inimigos e tudo mais, entendeu? Nós precisamos gerar conflitos. E isso acontece até hoje. E as pessoas, o que elas fazem? Elas, por questões, por exemplo, de carreira, por questões digamos assim, de serem benquistos, elas se adaptam a esses discursos, certo? Eu mesmo, assim, eu nunca vou ter na minha escola um cargo muito bom, certo? Estão me deixando ainda dar aula para os alunos. Está muito bom para mim, certo? Ainda dou aula, mas eu não vou passar disso, certo? No momento, então assim, para você conseguir um cargo, para você conseguir alguma coisa, você vai ter que ir se moldando àquela realidade, tá? Então você imagina um jovem, né? Eu imagino um jovem que chega na universidade. Eu, como já cheguei, certo? Eu tinha outra mentalidade, eu não era cristão. Eu fui transformado aí numa etapa da minha vida. Mas você chega na universidade, você vê o seguinte, teus colegas lá com aquelas ideias. E aí você vai ser o quê? Você vai ficar aquele patinho feio lá de fora dos círculos de amizade, certo? Você vê teus professores falando uma determinada língua. E aí tu pensa assim, puxa, como é que eu vou sobreviver 4, 5 anos aqui? Tá? Aí a pessoa vai se amoldando, vai então, porque realmente é muito difícil, certo? É muito difícil. Se a pessoa não tiver bem sólida na fé, bem sólida na escritura, se esse jovem não tiver assim
valores muito bem arraigados, construídos assim na sua vida familiar, na igreja, ele vai ser iludido ali. Por quê? Porque ele pensa o seguinte: poxa, eu queria tanto fazer um mestrado, né, ganhar mais daqui a pouco, né? Como é que eu vou chegar lá? Como? Questionando as teorias deles? Ninguém vai te dar ouvidos ali. Você não vai ganhar. Você não vai ter paz. Né? No limite, você vai ser assassinado, como foi esse caso lá do americano agora, certo? Você vai ser excluído. Então, meus amados, é difícil, certo? É difícil. Nós temos então que trabalhar, claro, essas questões com os jovens, né? Isso é muito importante, porque eu já, um homem maduro, já conheço o outro lado, já estive lá, já conheço bem a situação, sei teoricamente, sei na prática como são esses grupos. Eu tenho que, assim, pisar em ovos no meu trabalho, certo? E eu não posso fazer um confronto muito direto, senão, olha, a minha vida vai virar um caos completo, se eu começar a confrontar muitas coisas que eu observo, certo? Então, é o seguinte, é difícil, tá? Não é fácil. Eu eu trabalho num meio muito esquerdista. Só que assim, eu preciso estar lá, preciso ganhar meu pão de cada dia. Eu tento fazer um trabalho um pouco diferente com os alunos reconhecem que é realmente diferente, certo? Alguns colegas vão virar a cara para mim, não vão me aceitar, e eu tenho que viver com isso, certo? Graças a Deus eu tenho minha família, eu tenho a minha igreja, tenho vocês aqui que eu posso falar abertamente, tá? Mas lá é um outro ambiente, lá eu tenho que me comportar de um jeito mais discreto, sem instigar muito, certo? Então, se o jovem muitas vezes, imagina um jovem cristão que realmente assim, tem uma fé fervorosa, e ele começa a questionar muito lá naquele meio. Puxa, ele vai ter muita dificuldade. Então eu não aconselharia que ele fizesse isso, não. Porque é um ambiente muito pesado. Ele tem que se preservar também a sua vida, tem que preservar a si mesmo. Não dá para ir para uma batalha assim de peito aberto. Quando Deus nos chamasse, Deus nos chamava para uma batalha mais de peito aberto, assim, mais... Aí a gente vai, mas sozinho, é muito complicado. Você vê lá na URGS agora, foi ter um culto lá, evangélico, as pessoas não foram impedidas de entrar na universidade, teve toda aí uma discussão, né? Um perigo, assim, eles ficaram alarmados, está chegando os conservadores, cristãos. Pessoal, o ambiente é totalmente anticristão, totalmente, das universidades. Ele é amplamente anticristão. Eu sei que no meu trabalho, por exemplo, meus alunos sabem, as pessoas sabem que eu sou cristão, mas não é aquela questão assim, ela sabe, mas eu não fico confrontando. Eu vejo lá algumas coisas assim que eu não concordo, mas eu não fico confrontando todo mundo, senão realmente minha vida seria um caos. Eu teria argumentos para combater certas ideias que eu vejo, eu teria argumentos, com certeza. Argumentos teóricos, não precisa ser argumentos bíblicos necessariamente, eu tenho argumentos teóricos para debater. Mas eu não faço, por quê? Porque eu sei que a resposta não vai ser racional, a resposta vai ser emotiva, certo? A resposta vai ser diferente, certo? Então, eu queria trazer para vocês, não vai dar tempo, um pouco da experiência de Ismael, certo? Não vai dar tempo, já chegou no meu final, eu tinha preparado a leitura bíblica aqui para a gente. Eu ia fazer essa introdução meia hora e depois eu ia falar de Ismael, tá? Ismael é um exemplo. Eu acho que Ismael, o que ele enfrentou com os filisteus, isso está no capítulo 26, tá? O que ele enfrentou ali com os filisteus, ali no capítulo 26,
Eu só vou ler aqui só uma parte que eu ia explicar um pouco de capitalismo para vocês, tá? Tá. Eu ia explicar um pouco através do Ismael, tá? E que Ismael também, ele não enfrentou os filisteus de peito aberto, certo? Ele não enfrentou, ele sofreu as ofensas, ele saiu de lá. Ele não foi para a guerra, ele era mais forte para matar todo mundo, mas Deus não queria isso dele agora, certo? Pode ser que um dia Deus levante muita gente para fazer um enfrentamento cultural contra o socialismo, contra o comunismo, certo? Pode ser que sim, mas hoje a gente tem que se preservar muito. O jovem tem que se preservar. Ele não pode chegar lá questionando tudo e colocando o pé na porta e dizendo, vocês estão tudo errado aqui. Certo? Porque, de alguma forma, ele precisa daquele certificado. Você vai se formar ali engenheiro, você vai se formar médico, você precisa ali do certificado. Para você trabalhar depois, para você ter a sua vida e tal. E aquilo vai ser muito útil para você e provavelmente muito útil na igreja. Certo? Tem outras batalhas que a gente precisa pensar também. Tem a evangelização, tem muita coisa. Tem públicos que a gente precisa alcançar, tem pessoas que a gente precisa alcançar. E outras pessoas não estão nem um pouco abertas para nós, certo? Eu penso muito aquele lá, não jogue pérolas aos porcos. Então tem que ter uma calma. Meus amados, a Bíblia é cheia de momentos em que Paulo fugiu, Paulo se escondeu, Paulo saiu de uma construção lá por lençóis, para não ser pego. E teve momentos que Paulo enfrentou. Quando ele foi no tribunal, ele foi lá e enfrentou a situação. Certo? Quando ele foi chamado num tribunal. Se eu for chamado no tribunal da minha escola, eu vou enfrentar, mas assim, no dia a dia eu fico mais quieto, tá? No dia a dia eu fico na minha e tal, né? E venho aqui falar com vocês. Então, mas veja que Ismael, aqui no capítulo 26 de Gênesis, Ismael é o outro, Isaac, estou meio nervoso, daí troquei os irmãos, desculpa. A gravação. O Ismael era o outro, não tem nada a ver. É o Isaac. Então no versículo 12, semeou Isaac naquela terra, que era a terra dos filisteus, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Meus amados, Isaac foi um empreendedor aqui. Tá? Teria que explicar para vocês, eu tinha preparado algumas explicações, mas Isaac empreendeu uma agricultura ali, usou de poços para fazer a irrigação, certo? E Deus, na sua providência, essa bênção de Deus aqui não é uma bênção espetacular, é uma bênção da providência, ou seja, Isaac usou de recursos naturais, recursos disponíveis, investiu seu dinheiro, investiu seus recursos, investiu trabalho, e aquela terra produziu bem. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, ou seja, do seu trabalho. E aqui é a base pessoal, sempre vai haver desigualdade. Por quê? Porque um trabalho de um vai ser melhor feito, vai ser melhor executado que o trabalho de outro. A sociedade vai dar mais valor para o trabalho de um do que às vezes para o outro, certo? Isso é normal. Isaac, ele prosperou. Prosperar não é errado. O que é errado é o amor ao dinheiro. É diferente, é você ter um ídolo no coração. Porque prosperar é algo que acontece na vida de uma pessoa quando ela utiliza recursos sabiamente, quando ela é uma boa profissional e tudo mais, ela pode prosperar, dependendo da situação. E aqui diz, versículo 14, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de madeira que os filisteus lhe tinham inveja. Meus amados, a inveja é a base do comunismo.
E o Mises aqui explica isso muito bem, tá? Eu queria trazer algumas ideias aqui, como o Mises articula a inveja com o comunismo, mas essa está na base. Os comunistas não conseguem ver alguém prosperar. Eles não conseguem ver que alguém consegue prosperar pela iniciativa própria. Tá certo? A inveja, ela é a base dessa doutrina. Eu não vou trabalhar essa questão tão mais profundamente, tá? Mas se vocês lerem o Mises, vocês vão entender bem isso, tá? Vão entender muito bem isso daqui. Então os filisteus eles tinham inveja, e por isso, olha o que os filisteus fizeram, entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abraão já tinha cavado aqueles poços, porque Abraão era um pastor, ele tinha muitos rebanhos. Então ele desenvolveu uma tecnologia de cavar poços na sua época. Ele cavou muitos poços para dar água para o seu gado. E seu filho aprendeu aquela tecnologia. Abraão teve um período no Egito. Certamente ele tinha alguma noção de irrigação, da agricultura. E Isaac, então, com aquele conhecimento, ele fez aquilo. E o que os filisteus fizeram? Filisteus não pensaram o seguinte: olha, que legal, Isaac está numa terra árida, uma terra que tinha passado por uma fome severa no passado. Isaac está produzindo valor, está produzindo alimento. Ele está nos dando emprego, porque os servos aumentaram, ele está nos dando emprego? Não. Ele está o quê? Enriquecendo. Enriquecendo, eu tenho inveja dele. Por que não fui eu que enriqueci? Por que foi esse Isaac que enriqueceu? Por que ele tem recursos e eu não? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá entulhar os poços dele. Vou lá jogar terra naqueles poços para acabar com a irrigação dele, acabar com a agricultura dele. Essa história, ela se repete até hoje, certo? Olha lá, o Antônio está prosperando, a igreja está crescendo. O que vamos fazer? Vamos ter que botar uma lei aqui para restringir os cultos, fazer alguma coisa. Não dá para prosperar. Você está gerando muito valor aqui. Ô rico, vamos fazer uma lei aqui, vamos impedir você de crescer, vamos te colocar mais um imposto. Estamos sempre entulhando para as pessoas não prosperarem. E o que ele fez então? Disse Abimeleque, que era o rei lá dos filisteus, né, o título, a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Vai embora, Isaac. Nós vamos roubar a sua terra. Nós vamos roubar a sua produção. A sua riqueza que você investiu aqui vai ficar para nós. Você vai embora. Então todo o recurso, todo o trabalho que ele investiu naquela terra que ele estava produzindo, fica para os filisteus. Eles ganharam alguma coisa com isso? Não. Porque logo após a gente vê que os filisteus estavam muito amedrontados com Isaac ainda. Foram lá tentar fazer um acordo. Certo? Depois desses filisteus aqui, eles até desaparecem da história, porque não são os mesmos filisteus da época lá que os judeus então vão para Canaã. Não são o mesmo povo. Esses filisteus desaparecem, eles somem, eles morrem. Porque é um povo realmente aqui que tipo o protótipo do comunista, né? Invejoso e que não quer que os outros prosperem. Então, é mais ou menos essa a ideia. Essa última parte foi bem rápida, tá? Mas só para dar uma ideia para vocês aí do que eu tinha preparado também, tá? Então, seria isso, meus irmãos. Espero que eu tenha conseguido aí passar um pouco aí de algumas ideias aí. Obrigado, hein?